Olá, bom dia. Hoje é dia 28 de agosto de setembro de 2024 e esta live que vai ao ar todo sábado, hoje ela trata do assunto, né, da ansiedade e também aí do autocontrole, né? Essa é a questão. E aí, a gente está aqui então vamos falar sobre esse assunto. Estou meio confuso aqui porque ficou aqui algumas dificuldades aqui no YouTube, mas a questão é fundamental entender que hoje nós vivemos um tempo, né, de grande ansiedade, digamos assim, né? Então, aliás, nós ficamos hoje, a sociedade praticamente vive numa gangorra. Ora as pessoas estão ansiosas, ora as pessoas estão depressivas, quer dizer, ora para cima, ora para baixo, o efeito gangorra, né? E aí a questão quer dizer, o que gera ansiedade? Existem vários geradores, várias predisposições da ansiedade. A ansiedade ela pode ser originada, né, pelo medo. O medo. Esse medo, às vezes, ele é um medo, na verdade, inconsciente. Então, medo que às vezes as pessoas não sabem nem de onde vem. Esse é o problema. Mas esse medo, ele pode ter origem, né, no passado, situações do passado, onde que houve, né, traumas, bloqueios, coisas assim. Fatos que aconteceram e que acabaram por tirar a pessoa do equilíbrio. Então ela está sempre nessa coisa, na expectativa de que algo vai acontecer, e esse algo vai acontecer é principalmente negativo. Então essa coisa do medo. E o medo gera ansiedade. Também, outro elemento que pode gerar ansiedade é a questão da preocupação, por exemplo, da preocupação, né? A preocupação gera ansiedade. Preocupação com várias coisas. Normalmente, as pessoas estão envolvidas, né, as preocupações, normalmente, elas estão no futuro, no amanhã, depois da manhã, no daqui a pouco. Então, essa preocupação com o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã ou depois da manhã, isso gera ansiedade. E hoje, se você observa, existe, até eu fiquei de fazer um vídeo sobre essa coisa do marketing que acontece o tempo todo, marketing, que eu digo assim, o marketing do mal, que é sempre negativo, né? Você pode ver que essas notícias ruins, elas geram ansiedade. Mas, por algum motivo, as pessoas ficam presas nas notícias ruins. E se vocês observam, por exemplo, a televisão, você vê que tem um acontecimento ruim, ela noticia e ela passa o tempo todo batendo na tecla do acontecimento.
E a pessoa fica presa ali, vendo aquela circunstância, a situação, e isso gera ansiedade. Notícias ruins geram ansiedade. E hoje nós temos ainda mais um ingrediente que é da fake news, quer dizer, as notícias falsas, que também geram ansiedade. Outro dia eu estava observando a questão do tempo, se vai chover, se não vai chover e tal, né, então você observa que existem muitas notícias falsas, né, ou notícias mal intencionadas, ou notícias para receber atenção. Então, tipo assim, vai vir uma tempestade sobre o Nordeste, sobre o Sudeste, sobre isso, e acaba não acontecendo. Então, se você ficar, né, preso nisso, você fica ansioso. O que será que vai acontecer? Tá? Tem coisas assim. Então, nós vivemos numa situação que as pessoas não percebem, mas muitos fatos geradores de ansiedade estão nessas notícias ruins, nos chamados noticiários, né? Que estão sempre aí, né? O pessoal está sempre colocando aí, sei lá qual que é o objetivo. O objetivo talvez seja esse mesmo: prender a pessoa ali, assustá-la. Enquanto você está assustado, você não pensa mais em nada. Tá? Então, tudo isso é gerador de ansiedade. A preocupação, então, ela nasce aí. E tem essas preocupações outras, né, que a pessoa se preocupa com a viagem que vai fazer, com a viagem que o filho vai fazer. Então, são vários elementos que geram ansiedade. E aí entra uma questão que é necessária, que é o autocontrole. Você tem que ser o cara, a pessoa. Deixa eu arrumar um pouco aqui. Você tem que ser a pessoa, né, que vai. Se você tem que ter algum controle disso, quer dizer, existe uma questão do controle, autocontrole. Existem circunstâncias que estão sob seu controle. Por exemplo, você não precisa ficar se alimentando de notícias ruins o dia inteiro, precisa? Não precisa. Então esse é um controle que você pode exercer, você pode desligar a televisão, você pode trocar o canal da televisão, você pode ouvir uma música, você pode fazer mil coisas, né, fora esse vício, que torna-se vício, né, até, de ficar preso na televisão vendo notícias ruins. Né? Então, existe uma coisa que é a questão do autocontrole, quer dizer, você tem que ter uma noção que existem coisas que você controla, existem coisas que fogem ao seu controle. Tá? Esse exemplo é a televisão. Você não tem o poder de instrumentos, ferramentas para definir, né, as notícias que um canal de televisão vai dar. Você não tem esse poder. Certo? Então você tem que reconhecer que isso não te cabe. Você não vai mudar a cabeça desse pessoal da televisão que insiste em dar notícias ruins o tempo todo. Você não vai fazer isso. Então isso foge ao seu controle. Quer dizer, isso não te pertence. Esse é um termo que eu uso muito, né? Aquilo que me pertence e aquilo que não me pertence. Então você vai tratar daquilo que está dentro do seu limite, dentro do seu controle, que é trocar o canal da televisão, desligar a televisão, buscar outra forma de se distrair. Imagina que loucura que é você se distrair vendo notícias ruins.
É loucura isso, né? É um desequilíbrio, tem alguma coisa errada com você se você se distrai com notícias ruins. Então, o que está sob o seu controle? Você está sob o seu controle. Digamos assim, um controle, não talvez total, mas você tem o controle sobre si mesmo. E esse controle você exerce o quê? Através da mente, né? Por exemplo, você não é obrigado a ficar pensando o tempo todo na notícia ruim que você ouviu. Ninguém te obriga a isso, você que fica. Quer dizer, você deixa o seu pensamento livre livre sob estas influências. Isso é com você. Então, o autocontrole é aquilo que eu posso controlar. Você tem que se perguntar, o que que eu posso controlar? Né? Posso controlar isso, aquilo, mais aquilo. Eu posso controlar isso? Não. Então, sai fora. Por que que você vai ficar ali, né, exposto a algo que você não tem controle? Né? Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu sempre gostei muito assim, de esporte, futebol. Chegou um ponto da minha vida que eu percebi que eu estava perdendo muito tempo com o futebol. Quer dizer, ficava vendo jogo ali 90 minutos ou 100 minutos de 0 a 0, certo? Jogo ruim. Então eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito tempo com isso. E isso estava sob o meu controle. Então eu parei com isso. E estou cada vez mais me afastando disso. Quer dizer, eu não tenho 90 minutos da minha vida, vou ficar ali vendo o jogo ruim. Né? Outra questão, e ligada a isso também, sobre o futebol, que eu estou dando como exemplo, né? Eu torço para um time, outro time, tal. Aí eu também percebi que o jogo, o time de futebol, não está sob o meu controle. Eles entram em campo e fazem o que eles quiserem. Jogam mal, jogam bem, etc. Quer dizer, né, não me pertence, não está sob o meu controle. Eu fico ali, então, sob o controle, digamos assim, dos outros. Então, se o time jogar bem, aí eu fico, digamos assim, feliz, eufórico e tal. Se o time joga mal, então eu me deprimo, fico ruim, fico insatisfeito. E aí eu passei a perceber que aí, nesses momentos, eu estava perdendo o controle das minhas emoções. Quer dizer, eu estava jogando a minha emoção numa coisa que eu não tenho o controle. Entende? Então eu passei primeiro, passei até a ver algum futebol, mas de forma livre, pura distração, só sem me envolver emocionalmente com aquilo. Você vai dizer, mas é difícil fazer isso. Você aprende. Então, isso aí são coisas que, quer dizer, vai chover, vai chover granizo, tá? O que que eu posso fazer? Eu não posso impedir a chuva de granizo, tá? Mas eu posso me abrigar da chuva de granizo. Então são várias coisinhas que eu dei exemplos aqui bem até simples, várias coisas que você tem que entender que existe algo que você controla e algo que você não controla. Então, por que perder tempo com aquilo que você não controla? Por que ficar ansioso com algo que você não controla? Entende? Eu estava observando ainda sobre notícias, estava observando que eu recebo no meu celular, né, comunicações, tá? Aí vem lá e diz assim,
novas notícias para você. Aí, lá atrás, você vai ver as notícias. Nenhuma daquelas notícias me interessa. Nenhuma delas. Então, são notícias. Hoje, os meios de comunicação é assim. Eles escolhem aquilo que eles acham que é boa notícia para você. E aí, se você não tiver bom senso crítico, o que acontece? Você embarca. Então você tem que aprender a ter o controle essas coisas você tem controle. É só você não ver. Então eu passei, por exemplo, a ignorar notificações sobre notícias. Quando eu estiver interessado numa notícia, eu vou procurar. Compreende? Então eu exerço o meu controle sobre aquilo que eu posso controlar. Eu posso controlar a mim mesmo. Eu não posso controlar os outros. Ainda mais hoje com essa tecnologia que está aí, o tempo todo, né, você é bombardeado por coisas que vêm de fora e que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com você. Você pode embarcar. Né? Com aquelas notificações. Você tem, eles usam esse termo, você tem que aproveitar esta promoção. Tá? Por que eu tenho que aproveitar isso? Eu não tenho. Entende? Então, quer dizer, existem coisas que você controla. Existem coisas que você não controla. Você não controla o tempo, você não controla as outras pessoas. Um fato gerador de ansiedade é esse também de querer controlar os outros. Então você vai querer controlar o fulano, o Beltrano, o esposo, a esposa, né? O governo, etc. Você não controla. Então você tem que prestar atenção, porque essas coisas aparentemente pequenas vão se somando e vão gerando ansiedade. Então você tem que prestar atenção nisso. Se você quiser viver melhor, logicamente. Tem gente que entra numa roda viva de viver mal, e então vai o tempo todo até ter um problema aí, um infarto, uma coisa assim. Né? Por quê? Porque a pessoa não se controla. Quer dizer, você tem que se controlar. E você tem que ter a noção daquilo que realmente está sob o seu controle. Um instrumento, tá, de controle é a mente. Por que você aluga sua mente para os outros? Tem gente que faz isso o tempo todo. Deixa a sua mente liberada para os outros. Então tudo influencia a pessoa. Notícia ruim, briga, não sei de que, morte, não sei de que, etc. Acidente. Então a mente fica aberta. E você vai sendo controlado por esses fatos. Por emoções que nem têm a ver com você. Mas que são jogadas. Hoje, por exemplo, hoje em dia, se você já observou ou não observou, observe. Muitas propagandas estão usando o apelo de apelo emocional para que você compre. Apelo emocional. Eles são terríveis. Outro dia eu vi uma propaganda de uma seguradora, tá? Aí o cara diz assim, se você vai viajar para o exterior, imagine, chega lá, você tem uma dor de cabeça, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Uau! Quer dizer, joga com você, joga com a sua emoção. Se você se deixar levar por isso, você vai dizer, realmente eu tenho, para viajar, eu tenho que fazer esse seguro aí. E vai que eu chego lá, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho isso, tenho aquilo. Quer dizer, você já começa a criar isso tudo. Isso é um jogo emocional. Presta atenção nas propagandas e você vai ver que hoje eles usam muito isso. Esse lado emocional, inclusive através de frases, né, que seriam frases até de autoajuda, né, quer dizer, não se, né,
não desista do seu sonho. Aí você vem lá a propaganda. Quer dizer, se o sonho é aquilo que eles querem que seja. Então há muita manipulação, já falei sobre manipulação numa live passada. Então existe todo esse cabedal de coisas que fica perturbando as pessoas e as pessoas vão criando então expectativas, medos e isso, preocupações e por fim vem a ansiedade. Tá? Então, o ideal, mas que pode ser feito, é que você aprenda a ter o controle sobre aquilo que você tem controle, sobre aquilo que é possível controlar. Como eu disse, você não pode controlar o outro, seja qual for o outro, pode ter certeza. Né? E as pessoas sofrem muito nessa busca do controle do outro e gera ansiedade. Quer dizer, então o fato gerador da ansiedade está em você e você terceiriza no outro, né? Quer dizer, você começa a ficar preocupado com o outro, deixa que o outro se preocupe com a sua vida. A gente não tem esse controle. Olha, eu sou psicoterapeuta, psicanalista, etc. Vocês já sabem. Você não muda o outro, certo? Se o outro quiser, ele muda. Isso eu tenho aí 20 anos aí de trabalho com os outros e dá para entender isso através de palestras, cursos, etc. Aquelas pessoas que querem mudar, elas mudam. Aquelas que não querem mudar, elas não mudam e acabam, se você se envolver com elas, acabam gerando transtornos para você. A única pessoa passível de ser controlada é você mesmo. E é preciso, então, desenvolver essa capacidade mental, né, analítica, inclusive, analítica da racional, de saber definir aonde você vai colocar as suas emoções, aonde você vai colocar, né, as suas aspirações, aonde você vai colocar, né, até os seus desejos, aonde você vai colocar as suas energias, de forma geral. Então você tem que saber aonde colocar, então, aonde se colocar, digamos assim, né? Aonde você se colocar, para que você não entre nesse espiral aí de ansiedade. Então você tem que entender, né? Através inclusive do exercício da mente, né? Você tem que aprender a reconhecer, né, os seus limites. O que eu controlo e o que eu não controlo. O que eu não controlo, eu tenho que me despedir. Né? Eu não posso ficar, né, nessa gangorra de hora para cima, hora para baixo, hora para cima, para baixo, a depender dos acontecimentos e das coisas. Então você tem que aprender a concentrar-se em você. Simples. Concentrar-se em você. Tá? Quer dizer, controlar. Aí tem gente que diz que a gente não controla pensamentos, certo? Tem gente que fala. Eu digo para vocês que a gente controla pensamentos através da prática desse autocontrole. Eu não posso
me deixar levar pelos pensamentos. Existem tantos pensamentos que você nem imagina, são milhares de pensamentos durante o dia, tá? E se eu me deixar levar por todos esses pensamentos, eu vou para algum lugar, mas que eu nem sei se é bom ou se é ruim, e a maior parte do tempo é ruim, tá? Se você embarca numa teia de pensamentos, e muitos pensamentos são praticamente aleatórios. Eles vêm e vão. E se você se fixar neles, principalmente nos negativos, você embarca num turbilhão aí de ansiedade e até pode vir a deprimir. Entende? E esse controle, eu acredito, seja possível porque não só pela minha própria experiência e vivência, mas pela vivência de centenas e centenas e centenas de pessoas que eu conheci nesse tempo todo do meu trabalho. Que é possível você bloquear pensamentos negativos, sair fora deles. Uma prática, por exemplo, é você aprender a substituir pensamentos. Ah, você está pensando numa coisa ruim. Ah, encontre um pensamento de coisa boa, lembre-se de uma coisa boa, lembre-se do beija-flor pairando sobre a sua janela, sobre as flores do seu quintal, etc. Lembre-se de coisas boas e ponha na sua mente. Ou então crie coisas boas na sua mente. Crie imagens de você sorrindo, de você fazendo coisas boas, de você lendo um bom livro, de você convivendo com pessoas boas, legais, etc. Você tem isso no seu arquivo mental. A gente tem. Todo mundo tem um grande arquivo e só se apega, é aquela história. A mesma coisa se você tiver um álbum de fotos e você só vai ver as fotos daquelas pessoas que você não gosta. É uma loucura, né? Mas acontece. Então as pessoas, esse aqui fez isso pra mim, esse aqui. Põe aqueles que fizeram bem para você. E aqueles que foram parceiros na sua vida, etc. Eu digo assim, para cada pessoa ruim que eu encontrei na minha vida, eu encontrei centenas de pessoas boas. É sério. Parece que não existe isso, existe. Porque eu prestei atenção nas pessoas boas. As pessoas ruins, elas passaram. As pessoas boas, elas ficaram. E eu guardo as lembranças da convivência com as pessoas boas. Por que eu tenho que me fixar só numa pessoa ruim que, perdão a palavra, encheu meu saco, etc. Por que eu tenho que fazer isso? Quando que eu posso preencher a minha mente com a lembrança de pessoas boas, pessoas que foram legais comigo, pessoas que eu fui legal com elas, pessoas com gratidão, pessoas, né, com alegria, pessoas com conhecimento, etc. Imagina vocês, eu tive escolas, né, assim, tive escola, ginásio, faculdade, etc. Imagina se eu tivesse estacionado nos professores ruins. Existem professores ruins, tá? Existe. Infelizmente existe. Por exemplo, na Faculdade de Direito em Belo Horizonte, na FMG, eu tinha um professor que ele tinha prazer de reprovar quase que toda a classe, toda a sala. Ó. E eu entrei para a sala dele, que era direito comercial, entrei, tipo assim, vou me dar bem, eu sempre fui estudioso, então as outras matérias eu tirava de letra e tal, estudava pra caramba, viu? Não era chutômetro. Aí eu então prestava atenção nas aulas que o professor dava e tal, ia anotando coisas, mas eu ia formando o meu juízo sobre aquilo que ele falava. Eu estava estudando direito nessa época. Então eu ia formando o meu juízo sobre aquilo. E quando chegava a prova,
O que que acontece? 5 perguntas lá, etc. Então eu tinha já um raciocínio sobre aquilo que ele tinha ensinado. Só que eu fui ver que isso não bastava para ele. Então eu fui reprovado, a única matéria, né, que eu fui reprovado em faculdade foi essa. Daí eu fui saber, porque também a gente às vezes não presta atenção, né? A gente tá ali, né, e estudava à noite. Então você já chegava para estudar cansado do trabalho e tal, pá, era uma maratona para. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, 5h30 da manhã, 6 horas, né? Para ir trabalhar e voltava só a tempo de entrar no restaurante universitário, jantar, correndo, e estar na sala de aula às 7 da noite. Então era de segunda a sexta era isso, essa maratona. Então não prestava, você não ia ficar prestando atenção em detalhes daquele professor. Aí depois eu fui saber que o negócio dele era o seguinte: você tinha que responder as questões, né, baseados e de acordo com a linguagem dele. Você tinha que escrever praticamente aquilo que ele tinha falado durante as aulas. E era assim. Eu e mais 80% da sala reprovamos. E isso não foi uma vez só. Agora você imagina, eu fiquei abalado, tá? Não esperava isso. Agora você imagina se eu tivesse desistido do meu curso por força de um professor que ele era um sociopata, ele era doente. Era doente mesmo, tá, gente? Tinha outras circunstâncias que demonstravam isso. Ele era totalmente desequilibrado. Então, imagina se eu tivesse então desistido. Tá? Daí eu fui fazer, né, essa matéria novamente na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Passei com toda tranquilidade, né? Entende? Então eu, por exemplo, lá aos 13 anos, 13, 14, 15 anos, 15 anos, um pouco, eu tive um professor, por exemplo, no chamado ginásio da época, de matemática, que era um professor horroroso. Ele não tinha uma boa didática para ensinar, etc, etc, etc. E eu era o maior perguntador da sala de aula, isso era matemática. Eu já tinha feito matérias de matemática, tranquilo. Só que com ele eu não aprendi nada. E perguntava, eu era o maior perguntador da sala. Perguntava, dá para repetir, não sei o que e tal. Não resolveu. Nesse período, veja bem, eu estava com 15, eu resolvi o que? Mudar de escola, coisa que era difícil, porque eu estava num abrigo de menores. Mudar de escola e ir para outra cidade para ver se que dava, né, dava certo. E não deu certo. Por várias circunstâncias não deu certo. Então eu fiquei sem estudar a partir desse tempo. Só fui voltar a estudar quando eu estava aí com 25 para 26 anos. Então eu sei o que eu estou falando. Essa coisa de você deixar que uma negatividade, que uma pessoa com algum poder até, né, que é o professor, defina como é que vai ser a minha vida dali para frente. E a gente tem muito disso, né? A gente às vezes deixa que as coisas de fora, pessoas de fora, exerçam o controle sobre a gente não tem controle. E aí gera ansiedade, insatisfação, frustração, etc. Entendem isso? Então, a questão fundamental é que você, por exemplo, essa questão do controle. Eu não tinha o controle sobre o professor. Eu, na verdade, não sabia nem para quem reclamar do professor, porque se eu soubesse, eu reclamaria. Então,
era uma coisa assim bem louca, talvez, né? Essa coisa de você achar que controla outra pessoa e tal. Então você deveria, né? No meu caso, eu deveria dar um jeito de eu, né? Me esmerar mais, etc, etc, para vencer o desafio que estava colocado na figura de um professor. Agora, você acha que eu ia passar a vida inteira pensando nesse professor? Não. Porque, por outro lado, eu tive inúmeros, inúmeros professores que foram bons comigo e que eu aprendi muito, muito, muito com eles e que são, assim, a maioria, tá? Em termos de números, são maioria. Esses ruins, assim, eu citei dois aqui. Nem me lembro de mais ninguém. Mas de professores bons que eu tive desde o curso primário, desde a minha infância, foram inúmeros, entende? Então, é isso que eu falo. Tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla. Eu controlo o meu pensamento. Então, eu não posso ficar estacionado num fato ruim, numa coisa ruim, numa pessoa ruim, etc, etc, e ficar estacionado ali e não andar para frente. Porque essas coisas geram, como eu disse, geram ansiedade, gera medo, gera depressão. É desconfortável, a verdade. Você tem que aprender a ficar confortável com você, certo? Se você está num período de ansiedade, você tem que saber o que gera ansiedade. Uma das questões é essa na ansiedade. O que que gera ansiedade? O que está gerando? Qual o fato que está gerando? Qual circunstância? Se é o relacionamento, se é o quê? Você tem que saber o que está causando a sua ansiedade para você voltar para o seu centro, né? Para você centrar-se, para você concentrar-se em viver bem. Eu penso que todos nós precisamos nos concentrar em viver bem e vamos eliminando as arestas por aí. Agora, existem aquelas arestas que você não tem controle. Então, deixa elas para lá, né? Entende? Então, creio que é isso hoje que eu tinha para dizer. No meu canal no YouTube, você vai encontrar lá, eu estava vendo, tem uns 300 vídeos lá, tá? Então, tem muitos vídeos aí na área comportamental, etc. Convido você a visitar o meu canal no YouTube e assistir os vídeos e comentar comigo e sugerir assuntos para as minhas lives. Ok? Então é isso aí. Paz e luz para você e cuide-se bem por aí.